Turma, vamos lá. Prosseguindo, vamos falar mais um pouquinho sobre internação. Vamos para a nossa tela. Bom, aqui nós temos as disposições do ECA, na verdade, em que eu destaquei em vermelho o que é importante para as nossas provas, o que já caiu. Bom, em relação ao cumprimento da medida de internação, a internação, ela nunca vai ser cumprida em delegacia. Ela nunca vai ser cumprida em estabelecimento prisional comum. Então, a medida de internação ela vai ser cumprida em uma entidade exclusiva para isso. Uma entidade exclusiva para adolescentes que praticaram ato infracional. E, óbvio, a entidade onde é cumprida a medida socioeducativa de internação também não se confunde, como a gente acabou de ver, com aquela entidade em que funcionam os antigos abrigos, atuais instituições de acolhimento. E dentro dessa entidade que se destina exclusivamente ao cumprimento da medida de internação por adolescente, os adolescentes eles serão separados. Por quais critérios? Vamos para a nossa tela. Cheguei a comentar brevemente com vocês. São critérios, né, de separação por idade, por compleição física e por gravidade da infração. Durante esse período de internação, os adolescentes eles devem realizar atividades pedagógicas, até porque, vamos lá, isso tem a ver com a própria finalidade da medida socioeducativa, obviamente. Aqui eu trouxe para vocês, não é para a gente ficar fazendo leitura aqui, imagina, mas só para chamar a atenção para o artigo 124. Nós vimos uma questão na nossa aula 2, que cobrou uma parte do 124. O 124, ele traz os direitos do adolescente privado da liberdade. E ele traz, além de todos esses incisos, que, gente, eu passei rápido porque, vamos lá, depois vocês vão ler com calma o 124, a gente não vai ficar fazendo aqui na aula leitura de artigo. Vamos para a disposição que foi cobrada, vamos lá, passando para a nossa tela. Olha aqui a disposição trazida pelo 124, parágrafo 2º, que caiu em uma das provas de delegado que a gente resolveu na nossa aula passada. Olha o que o juiz pode fazer. Suspender temporariamente visita, inclusive de pais ou responsável. Claro, se existir motivo sério e fundado de que essa visita é prejudicial para o interesse do adolescente. Gente, isso não se confunde com incomunicabilidade não, tá? Em nenhum caso, o ECA não admite exceção, em nenhum caso haverá a incomunicabilidade do adolescente. De forma nenhuma. O que está sendo muito questionado, que a 12.594 prevê, essa lei que trata da execução das medidas socioeducativas, é que essa lei ela traz a possibilidade de um certo isolamento em situação específica. Mas isso ainda está sendo discutido se cair somente letra de lei mesmo. Mas eu não acredito que a 12.594 venha a ser cobrada nesse âmbito, acho que mesmo, só naquelas hipóteses que nós vimos que ela altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. Prosseguindo, vamos para a nossa tela. E aí, turma, nós vamos passar agora, eu vou trocar os nossos slides, que a gente vai passar agora para o nosso âmbito de cobrança dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos lá. O que nós vimos até agora para nós ficarmos bem organizados? Na nossa primeira aula, nós falamos da parte inerente ao direito civil, onde eu falei que dependendo da banca do concurso de delegado que você for fazer, a gente sabe que tem várias, às vezes é a CESP, às vezes é a FGV, a FUNCAB e por aí vai. Nós temos um perfil diferente. Então, às vezes, no edital, o Estatuto da Criança e do Adolescente é cobrado no direito civil, no direito constitucional, no direito processual. Agora, tem um âmbito comum, em que ele sempre cai o ato infracional e a parte do direito penal em si relacionado aos crimes cometidos contra criança e adolescente. Então, na nossa primeira aula, nós estudamos o âmbito inerente ao direito civil, falamos primordialmente das modalidades de colocação em família substituta. Na nossa aula 2, nós nos direcionamos ao ato infracional, vendo o conceito, as teorias, o procedimento, como que vai ser a aplicação,
terminamos hoje uma das medidas socioeducativas de extrema importância que nós percebemos a cobrança em prova. E agora nós vamos passar, então, para a análise das disposições penais do ECA. E agora eu estou falando de crime cometido contra criança e adolescente ou, em algumas situações, só contra criança, por exemplo. Vou colocar aqui os nossos slides, que também vão estar disponíveis para você no material, para a gente poder iniciar. Vamos lá. Bom, quando eu falo de crime que tenha como vítima criança e adolescente, eu preciso entender que essa disposição ela não vai se restringir ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, sim, claro, nós temos crimes no ECA. Mas isso não afasta a possibilidade de termos crimes contra essas pessoas no Código Penal. Em leis especiais, vou dar um exemplo. Lei de tortura. Lei 9455/97. Que traz a previsão de causa de aumento de pena no parágrafo 4º do artigo 1º quando o crime for cometido contra criança ou adolescente. Então, o crime de tortura um dia já esteve no ECA. Era o artigo 233. Mas esse crime de tortura do ECA, que chegou inclusive a ter sua constitucionalidade questionada no Supremo. E à época, o Supremo disse, claro que é constitucional, não ofende o princípio da legalidade na sua modalidade de taxatividade, porque isso foi alegado, já que ele não dizia o que é tortura, e o Supremo disse que qualquer um poderia perceber o que seria uma tortura contra criança ou adolescente. Então, o 233, à época, foi declarado, foi considerado constitucional. Mas a lei de tortura, em 1997, revogou esse artigo. E, a partir daí, tortura vai se encontrar prevista única e exclusivamente na Lei 9455 de 97, quando a vítima for criança ou adolescente, a pena ela sofrerá um aumento. Nós teremos uma causa de aumento de pena. Voltando para a nossa tela. Agora, o ECA, ele não prevê só crimes. O ECA, ele prevê, na verdade, infrações de duas naturezas. As infrações penais, nós teremos alguns dispositivos que são mais gerais nos 3 primeiros artigos. E, a partir do artigo 228, nós temos os crimes em espécie. Então, do 228 até o 244B, que foi um crime incluído dentro do ECA em 2009. Então, até o 244B, nós temos os crimes. A partir do 245, nós temos as infrações administrativas. Então, turma, a gente vai focar no âmbito, obviamente, dos nossos conteúdos programáticos. Eu falo no plural porque a gente já explicou a questão da banca e do conteúdo diferenciado de uma para outra. Bom, começando a falar dos crimes, então, vamos voltar para a nossa tela. Eu preciso entender alguns aspectos gerais em relação a esses crimes que estão previstos no Estatuto. Um desses aspectos é em relação à ação penal. Todos os crimes previstos no ECA são de ação penal pública incondicionada. E muito embora a maioria desses crimes, quase todos eles são dolosos. Mas alguns admitem modalidade culposa. Na verdade, são 2. Quais são eles? Os artigos 228 e 229. Então, esses 2 primeiros crimes, eles são punidos tanto a título de dolo quanto de culpa. E os crimes, em sua maioria, alguns são exclusivamente omissivos, podem ser praticados mediante ação ou omissão. A omissão, então, principalmente se nós estivermos falando de agente garantidor, não é? Prosseguindo. Então, aqui
eu coloquei alguns aspectos ainda gerais, né, para nós analisarmos. A diferença essencial entre os crimes, que são infrações penais, e as infrações administrativas vai ser em relação à consequência, né? Quando a gente está tratando de crime, a gente está falando de pena privativa de liberdade. Muito embora a gente saiba que hoje, não necessariamente o crime precisa ter a previsão de pena privativa. Nós sabemos isso desde que o Supremo, lá no informativo 456 e 465, discutiu aquela questão, se tinha havido ou não a descriminalização da conduta do usuário, e concluiu que era crime, muito embora não tivesse pena privativa de liberdade, já que a previsão do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal seria pura e simplesmente um exemplo. O crime em regra, o crime pode ser punido com reclusão ou detenção, mas não necessariamente tem que ser. Vamos lá. Os crimes previstos no Código Penal, eles precisam ser estudados com ECA, não tem jeito, até porque eu não posso apartar o estudo dos crimes sexuais contra vulnerável. Obviamente, vocês vão ver isso aqui também em direito penal, mas eu não posso deixar de falar, pelo menos aqueles aspectos que vão chamar mais atenção numa prova. Isso aqui, eu diria, mais difícil de cair. Isso aqui tem sido muito discutido, principalmente pelos tribunais superiores. Recentemente, a gente teve uma disposição, até mesmo por lei estadual, uns poucos anos atrás, dispondo sobre a competência, em um estado específico, da Justiça da Infância e Juventude para julgar crime. E foi entendido no âmbito dos nossos tribunais superiores que a Justiça da Infância e da Juventude, ela não poderia ter a sua competência ampliada dessa forma, né? Essa competência que, pelo artigo 148 do ECA, é uma competência absoluta, é uma competência em razão da matéria. Então, o que a Justiça da Infância e da Juventude vai julgar é uma situação que nós vimos na nossa aula passada, em que o adolescente está praticando a conduta análoga ao crime ou contravenção. Ou seja, vai julgar o adolescente pelo ato infracional. Mas, se nós tivermos um crime cometido pelo adulto contra criança ou adolescente, nós não podemos afirmar a competência da Justiça da Infância e da Juventude. Talvez esse cenário mude, mas pelo menos atualmente nós não podemos afirmar. Então vai ser julgado como? Depende do crime, né? Se for uma infração penal de menor potencial ofensivo, juizado especial, caso contrário, uma vara criminal. Tem que analisar se a competência é ou não da Justiça Federal. Chegamos até a discutir isso brevemente no nosso encontro passado. Se estivermos diante de um crime contra a vida, doloso contra a vida, tribunal do júri, e por aí vai. Prosseguindo, vamos lá. E aí, turma, nós podemos começar a analisar os crimes em espécie. E nós vamos começar, na verdade, por dois artigos, conjuntamente, do ECA. O 228 e o 229. Então, olhem, né, rapidamente a estrutura típica, os crimes. Eu coloquei realmente a letra da lei aqui, para a gente partir para aquilo que é mais importante, porque geralmente quando cai em prova te exige um domínio muito grande do que está escrito no ECA, você não pode confundir. Então, esses dois primeiros artigos, voltando para a nossa tela, o 228 e o 229, percebam a princípio, né? Primeiro detalhe que nós devemos perceber, que eles são crimes próprios. Nem todos os crimes do ECA são próprios, mas esses aqui são. Olha, 229, quem pratica? Médico, enfermeiro, dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante. E o 228, encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante. Outro aspecto que nós podemos identificar em um e em outro é admitir a modalidade culposa. Então, isso aqui também é uma característica comum ao 228 e ao 229. E, por fim, nós podemos perceber, e por isso o nosso estudo conjunto deles, que ambos estão ligados
ao artigo 10 do ECA. Então, por exemplo, o 228, ele nos fala na conduta de deixar de manter o registro das atividades desenvolvidas na forma e prazo referidos no artigo 10. Então, o artigo 10 do ECA, ele vai tratar de 5 deveres. Dos estabelecimentos de atenção à saúde, da gestante e do neonato. Um desses deveres é manter esses registros pelo prazo de 18 anos. Percebam que a inobservância do artigo 10, nos seus 4 primeiros incisos, 1 a 4, gera a prática de crime. Ou do 228, como é o caso aqui, ou do 229. Então, o 228 e o 229 do ECA, eles se ligam diretamente à inobservância dos 4 primeiros incisos do artigo 10. Em relação ao 5º inciso, não. Em relação à obrigação de deixar de manter o alojamento conjunto, não. Mas em relação às 4 primeiras obrigações, nós teremos, voltando para a nossa tela, ou o crime do artigo 228 ou o crime do artigo 229, ambos admitindo modalidade culposa. Já a partir do artigo 230, a coisa muda completamente de figura. Nós já começamos a ter um outro âmbito de tutela, um outro âmbito de proteção, muito ligado à questão da liberdade do menor de 18 anos, muito ligados à questão da prática do ato infracional, que nós estudamos no nosso encontro passado. Muitos deles de extrema semelhança ao crime de abuso de autoridade. Algumas condutas que, se voltadas contra um adulto, caracterizariam crime previsto na Lei 4898, de 65, se forem voltadas contra um menor de 18 anos, vão trazer como consequência a prática de crime previsto na Lei 8.069 de 90, no ECA. Vamos olhar o 230, vamos lá. Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão, sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. Bom, o 230, turma, ele está diretamente ligado ao 106 do ECA. Por quê? Porque o 106 ele vai nos trazer quais são aqueles casos que nós chegamos a comentar em que um adolescente, que isso fique bem claro, no meu livro, eu aponto uma inconsistência no 230. Porque o 230, percebam que ele vai dizer criança ou adolescente. Mas ele vai dizer que o crime é quando você priva a criança ou adolescente da liberdade sem essas situações que são previstas no 106. Mas criança não pode ser privada da liberdade nunca. O 106, que fala das 2 possibilidades que nós teremos, que vai ser a apreensão em flagrante de ato infracional e a ordem judicial, essas 2 possibilidades é para adolescente. Então, a criança, ela não pode, em tese, ser privada da sua liberdade. Nem mesmo em flagrante. Ela pode ser encaminhada ao conselho tutelar, mas não se trata propriamente de um instituto de apreensão em flagrante. Para o adolescente, sim. Mas perceba que o artigo 230, que obviamente se liga à inobservância do 106, ele fala que privar a criança ou adolescente de sua liberdade fora dessas situações aqui é crime. Aí cabe uma indagação, né? E qual é a infração penal de privar, então, a criança da sua liberdade?
quando ela está em flagrante de ato infracional? Vou repetir a hipótese. Qual é a infração penal? Daquele que priva a criança da sua liberdade. Na hipótese em que ela está ou não está em flagrante de ato infracional. Quando ela não está, é o 230. Mas quando ela está, não pode ser. Aí eu te pergunto, mas qual é a regra de autorização do ECA que te permite apreender a criança em flagrante? Nenhuma. A única regra do ECA que te permite a apreensão em flagrante é para adolescente, é o 106. Mas quando você vai tratar, então, da inobservância do 106, por quê? Porque eu aprendi uma criança. Aí eu não tenho o crime correspondente. Porque o crime que corresponderia ao 106, ele fala que vai ser considerada criminosa a conduta quando eu apreendo sem que a criança esteja na prática de ato infracional ou que exista a ordem judicial. Então, se eu apreendo a criança que está em flagrante de ato infracional, não tem crime nenhum. Não sei se deu para vocês entenderem o raciocínio, mas tem aí uma falha na redação desse artigo. Porque o 106, ele só vai permitir a apreensão em flagrante e por ordem judicial para o adolescente. Vamos agora ao 231, que na verdade nós chegamos a comentar quando nós mencionamos o procedimento de apuração do ato infracional atribuído ao adolescente. Vamos lá. O 231 fala da conduta da autoridade policial. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Então, se fosse em relação a um adulto, nós teríamos o crime de abuso de autoridade. Está lá no artigo 4º da Lei 4898/65. Mas, como nós estamos diante de uma conduta voltada para o adolescente, é muito parecida a conduta com a Lei de Abuso de Autoridade. Mas aqui nós temos uma previsão mais específica trazida pelo ECA. Então, nós temos a aplicação do princípio da especialidade em relação a essa previsão aqui. Nós já falamos, chegamos a comentar bastante o 231, quando nós falamos do procedimento. Vamos para a análise do artigo 232 do ECA. Vamos lá. O 232 fala de submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento. Então, aqui nós temos também a previsão de um crime próprio, já que praticado por aquele que exerce a autoridade, a guarda ou a vigilância sobre o menor e que o submete a um vexame ou constrangimento. Eu trouxe para vocês aqui, só para a gente ter uma ideia do que poderia caracterizar o 232, eu trouxe um julgado do STJ, o HC 189-426, de 2012. As circunstâncias em que o crime foi cometido, quais eram essas circunstâncias? O paciente constrangia crianças, pedindo-lhes que desenhassem pessoas nuas, órgãos sexuais e folheassem revistas de mulheres nuas. São razões suficientes para demonstrar a periculosidade da agente e, consequentemente, a necessidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública diante da periculosidade em concreto do agente. Verifica-se que o delito pelo qual o paciente foi denunciado e condenado corresponde ao artigo 232 do ECA. Não se adequou à época, né? Óbvio que isso aqui, muito embora em 2012, está sendo aplicado a uma conduta anterior à Lei 12.015, de 2009, já que ainda está mencionando o 214 do Código Penal, que nós sabemos que foi revogado pela Lei 12.015. Então, hoje não poderia ser estupro. Por quê? Porque não está praticando um ato libidinoso com o menor de 18 anos, e nem estaria obrigando o menor de 18 anos a praticar, está constrangendo mesmo, né? Está submetendo a um vexame, a um constrangimento, a uma humilhação, está pedindo para folhear revistas de conteúdo pornográfico, desenhar pessoas nuas, etc.
Então, não está nem praticando o ato com o menor e nem está obrigando o menor a praticar o ato. Então, o STJ entendeu como adequado ao artigo 232 do ECA. Prosseguindo na nossa análise, vamos lá. O 234 também é um artigo que basicamente é letra de lei, vamos falar realmente só para não passar por cima dele. Também é um crime próprio da autoridade que deixa de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão. A gente tem uma certa controvérsia na doutrina se esse crime aqui seria um crime próprio do juiz ou se a autoridade policial também poderia praticar. Eu opino pela prática também, pela autoridade policial. Imagina, a autoridade policial está lá na delegacia, chega um agente trazendo uma criança apreendida. O próprio delegado tem que liberar. E se ele deixa de liberar, ele está cometendo crime no ECA. O 235, ele é bastante amplo. Ele fala de descumprir injustificadamente prazo fixado nesta lei em benefício de adolescente privado de liberdade. Gente, prazo fixado nesta lei, isso é muito amplo. Olha, pode ser aquele prazo de 24 horas. Lembram? O delegado não aplicou a regra, que é a liberação, resolveu não liberar, de acordo com o 174 do Estatuto. Aí deveria encaminhar ao Ministério Público, então, mas não tem como, não é possível. Então, ele tem que encaminhar para a entidade encaminhar ao MP. Essa entidade vai ter 24 horas para encaminhar. E se não tiver entidade, só aí a autoridade policial ganha o prazo da entidade, 24 horas. Então, é um prazo em benefício do adolescente que está privado da liberdade. Né? Pelo menos transitoriamente, ele está privado da liberdade. Tem o prazo de 5 dias, que é aquele também em sede policial, só que agora já deriva da aplicação, da decretação de uma internação provisória pelo juiz. Aí, por ausência de entidade, vai aguardar a transferência em sede policial, mas não pode ultrapassar 5 dias. Nós podemos estar diante daquele prazo de 3 meses. Lembram? Internação-sanção, de acordo com 122, parágrafo 1º. Nós podemos ainda estar diante do prazo de 3 anos, que é o prazo padrão da medida de internação. Então, todos esses prazos, genericamente falando mesmo, se descumpridos injustificadamente, e aqui, obviamente, nós temos um elemento normativo que deve ser analisado, no caso concreto, o descumprimento de qualquer desse prazo de forma injustificada vai estabelecer a previsão de crime no ECA. O 236, ele diz respeito à inobservância de uma regra muito clara no ECA. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício de função prevista nessa lei. Então, gente, o juiz, o promotor, o conselheiro, ele tem a possibilidade de fiscalizar, dever de fiscalizar as entidades. Imaginem que o promotor chegue numa entidade de internação, diga que vai entrar para fiscalizar e o responsável pela entidade diz, não, aqui só entra com ordem judicial. Mas o promotor não precisa da ordem judicial para entrar. Então, basta que dificulte. Pode ser que o promotor saia dali e volte momentos após com o auxílio de força policial para entrar. Mas ainda assim, o responsável terá cometido o crime do artigo 236. Por quê? Porque o crime não prevê somente a conduta de quem impede. Prevê também a conduta daquele que atrapalha, daquele que embaraça. Vamos dar uma olhadinha de novo no 236. Então, olha aí a previsão. Impedir ou embaraçar. É como se nós estivéssemos diante daquilo que nós chamamos no direito penal de crime de atentado ou de empreendimento. O crime de atentado ou de empreendimento é aquele em que a própria tentativa em si já seria punida como crime consumado, porque o próprio artigo traz a previsão. Aqui é mais ou menos isso. Só não fala tentar, fala embaraçar, que é dificultar. Então, aquele que tenta impedir, na verdade, embaraça. Logo, responde pelo mesmo crime, responde como crime consumado.
Perfeito? A gente, no nosso próximo bloco, vai falar de determinados crimes que a gente tem que ter muito cuidado para não confundir com alguns artigos do Código Penal. Como, por exemplo, com o sequestro ou cárcere privado, não confundir com o artigo 245 do Código Penal, que é a entrega de menor à pessoa inidônea. Então, nós vamos falar, na verdade, de um grupo de artigos, vamos iniciar falando de um grupo de artigos que é formado pelo 237, pelo 238 e pelo 239 do ECA. Daqui a pouco a gente volta.